Seja a se colocar de pé comigo para a leitura da Santa Palavra do Senhor. Peço a você que se desconecte do seu celular. Eu sei que é difícil, mas é necessário. Te peço também que tente nesse momento estabelecer uma ligação com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus, né? Para que você possa ser tocado pelo Senhor nessa tarde, né, nesta noite, né, num momento de celebração da Santa Ceia do Senhor, algo digníssimo para as nossas vidas, algo que Deus deixou para que haja um renovo, né, uma lembrança daquilo que o Senhor fez por nós, né? Então, esteja atento àquilo que Deus vai falar com você através do Salmo 23, verso 1. Intitulei esta mensagem como o pastoreio do Senhor. Diz assim, Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mas ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mesmo assim não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Peça isso a Deus, declare isso. E o verso 6 vai dizer assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oremos, mas ore comigo, ore com as suas próprias palavras, mas separe um tempo de oração ao Senhor. Peça que haja um fluir do Espírito Santo. Deus, pedimos a Ti que a Tua palavra flua aqui nesta noite, Pai, em nome de Jesus, sobre a Tua igreja, Pai. Te pedimos que a Tua palavra nesta noite seja fonte de águas do Teu Espírito Santo, para falar conosco intimamente a cada um aqui, dentro das necessidades que cada um também as tem, Pai. Vem limpar, vem nos limpar nesta noite, Deus, eu te peço em nome de Jesus, vem nos limpar antes desta celebração, vem tratar conosco, Espírito Santo, de forma sobrenatural. Que as águas fluam de uma forma diferente, de até aqui chegarmos, Pai. Seja um momento de intimidade íntima, Pai. Tu sabes o quanto eu tenho clamado por isso. Primeiro, para que eu consiga viver uma vida diferente, no qual eu tenho vivido até aqui. Eu te peço isso em nome da Tua igreja, Pai, porque eu sei que esta é a vontade daquele que te serve, Pai. Sara o Teu povo, sara a Tua igreja, Pai. Eu digo igreja, não paredes, mas a vida de cada um aqui, de cada homem, de cada mulher, Pai, em nome de Jesus eu te peço, amém e amém. Pode se assentar. Esta semana, no início dela, de forma a localizar mais o dia, no início da semana eu recebi uma ligação, e depois eu recebi um WhatsApp, uma mensagem. A irmã, ela aqui se encontra, e essa mensagem ela falava de um sonho que ela teve comigo, né? Um sonho que através do áudio eu entendia que era exatamente aquilo que eu precisava ouvir naquele dia, porque eu precisava entender o que estava acontecendo comigo em algumas áreas da minha vida. Eu clamava
E às vezes Deus fala e nós não conseguimos ouvir, e Deus usa outras pessoas para nos confirmar aquilo que Ele já tem falado, né? E essa irmã, ao falar, eu só me lembrava deste salmo. Era como, as palavras dela era como se ela estivesse lendo para mim exatamente este salmo. E ao ouvir este recado de Deus, tratei eu entender a vontade dEle, né? Fui para a Bíblia, e esse texto lido aqui agora ficou em minha mente e tornou-se parte desta mensagem aqui, exatamente através de uma irmã, de um sonho, de uma palavra que já havia sido entregue a mim, né, por Deus inicialmente, através do meu bispo e também através dela como confirmação. Ou seja, a primeira coisa que eu digo aqui nesta noite a você que está aqui, separou este tempo para estar na casa do Senhor, fique atento ao que Deus ele fala através da palavra, Ele fala através do irmão, Ele fala através de uma ocorrência, através de vidas, de situações. É sempre Deus a falar, a direcionar, e a gente precisa estar ligado nisso de forma profunda. Mas eu digo não só ligado naquilo que está falando, mas também procurar a Bíblia, procurar ler, meditar, entender e complementar aquilo que Ele tem falado. E Deus quer nos fazer, através desses versos, nesta noite, lembrar de algo que nós, na maioria das vezes, esquecemos quando estamos vivendo um tempo de luta, um tempo de crise, um tempo no qual há uma necessidade de um renovo, de uma esperança, de algo que aconteça por parte de Deus. E aqui Deus diz: aquieta a tua alma. Quando eu leio esse versículo, eu entendo que ele diz assim: você não está sozinho. O Senhor não é o nosso pastor? O verso está dizendo que se Ele é o nosso pastor e nós o reconhecemos isso, nada nos faltará. Por isso que eu creio que essa mensagem que vou proferir é fruto dessa ligação, dessa fala de Deus para comigo, dessa mensagem que chegou via WhatsApp. E eu queria expor isso não só sobre a minha vida, mas que você guardasse isso para a sua vida. E a primeira coisa que eu começo a dizer, que entendo aqui para a reflexão da igreja, é que nós precisamos confiar naquilo que Deus nos diz. É difícil. Mas peça a Deus que Ele faça então isso ao seu coração. Faça o seu coração ouvir a voz dEle. Mas antes do teu coração ouvir a voz, é preciso que nós entendamos um pouco do que aconteceu aqui neste contexto. Alguns comentaristas, teólogos, creem que esse texto foi escrito no final da vida do rei Davi, ele já velho, de idade, cansado, já na sua velhice, depois de uma longa caminhada com Deus, com tropeços e acertos. Olha só o que Deus diz, o que Ele diz para Deus. Ele não era um homem correto em todas as áreas, viveu crises, viveu lamentos, dores em função de pecados grandiosos, mas na sua velhice, ele nos trata de maneira aqui pictórica, cheia de imagens, né? Ele faz nos lembrar da sua juventude como pastor de ovelhas, e ele reflete a sua vida em comunhão com o Senhor. Olha que interessante isso. Ele já velho, como dizem os teólogos, né? Ele volta lá atrás e declara palavras de compromisso, de fidelidade, de entendimento ao Senhor Deus, que nos falta, mas que em nome de Jesus nós reconheçamos e façamos como Ele, que aqui declara um cântico de fé. Esse é o meu primeiro pedido, que a gente comece antes de ceiar, antes da mesa que será posta, nós venhamos a declarar um cântico de fé, não um cântico só em vozes, mas comece a pedir a Deus para Ele produzir uma fé, uma certeza de que a vontade dEle se estabelecerá aqui nesta noite, em nome de Jesus. Comece a pedir isso a Ele, para que haja aqui uma celebração de comunhão com o Senhor durante o servir da Santa Ceia.
Eu acho que isso tem tudo a ver. Antes de ceiarmos, precisamos, primeiramente, avaliar a nossa vida com Deus, avaliar a nossa vida com o nosso cônjuge, avaliar o nosso relacionamento entre pais e filhos, avaliar a nossa vida com a igreja, com a sua liderança, avaliar as nossas atitudes, porque quando nós começarmos a olhar para todas elas, nós vamos ver as imagens que aqui Davi viu e nos revela através da palavra de Deus nesta tarde. A primeira delas é que é algo que todo mundo sabe, mas que precisa ser relembrado por causa das lutas, que é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ontem à tarde eu recebi uma ligação muito difícil, por sinal, de encontrar uma palavra, um pai, uma mãe da nossa igreja, que teve seu filho assassinado aos 19 anos de idade. Assassinado, encontraram o corpo dele ontem. Chegou à nossa igreja há alguns meses, né, e a gente tem convivido com eles e tem visto o agir do Espírito Santo de Deus sobre aquela família, sobre aquele casal, e de repente a gente se põe numa situação no qual acontece algo tão doloroso. Imaginem vocês, um jovem de 19 anos saiu para passear com o seu amigo e não volta para casa. E aí eu tento encontrar, porque palavras humanas não temos, mas temos um Deus todo-poderoso, que pode cuidar e já está cuidando dessa causa, dessa situação. Não há respostas da minha parte para esta família, mas o que eu creio é que mesmo nesse momento de luta, de dor, de luto vivida por esta família, alguns aqui os conhecem e já acompanharam de ontem para hoje e apoiaram eles. E a última mensagem que eu recebi dele foi exatamente essa: eu sei que o Senhor tem feito o melhor para nós. Louvado seja o Senhor. Eu sei que não há como ligar uma situação dessa com uma palavra dessa, mas Deus já está falando ao coração dessa família e fazendo o seu milagre, o seu melhor. Por mais que não entendamos humanamente, há um cuidado do Senhor até nesses momentos, como diz aqui a palavra, que até no leito de morte, eu sei que Deus estará comigo e por isso eu não terei medo. E a primeira imagem aqui é do relacionamento de Davi com Deus. Para vencermos os lutos da nossa vida, as perdas, as consequências dos nossos erros, para viver crises, seja em quais áreas sejam, e vencê-las. Eu digo vencê-las, ultrapassá-las e continuar seguindo em vida. Precisamos ter um relacionamento com o Senhor, com o nosso Deus. O Senhor Javé, ou seja, eu sou quem sou. Esse é o significado da palavra Javé, ou aquele que traz a existência a tudo que existe. Esse é o meu Deus, este é o meu pastor, o meu Deus, o meu Senhor, o meu Rei. É Ele que toma conta da minha vida. Se Ele fez, Ele é Deus. Se Ele não fez, Ele também é Deus. E aqui Davi está dizendo assim para ele: e eu sou a sua ovelhinha. E eu olho para isso aqui e começo a nos ver como igreja. Deus é Deus. Ele é o nosso pastor, e nós precisamos nos colocar nesta mesma posição, na posição de ovelha, no qual segue o seu pastoreio, as suas determinações, porque elas são as melhores para a nossa vida. E certamente Davi aqui, ele se lembrava das suas ovelhas, que ele pastoreava na sua juventude, ou seja, ele sabia bem aqui o que ele estava falando.
como ele podia chamá-las pelo nome, e elas sabiam que lhe pertenciam. E eu creio que Deus, ele tem uma intimidade conosco tão grande que ele chama a cada um aqui pelo seu nome, porque ele sabe que nós pertencemos a ele, nós conhecemos a sua voz. E é isso que nós precisamos renovar isso com o Senhor nesta noite. Reconhecer a sua vontade, ele falar e nós irmos na sua direção, não mais na nossa, mas na dele. Eu creio que algumas ovelhas de Davi o procuravam até para pedir carinho, porque são animais amorosos, carinhosos, querem andar ao lado do seu pastor. E eu acredito que há pessoas aqui nesta noite que estejam vivendo lutas, lembranças, saudades, traumas talvez, seja o que for, mas que precisam receber do Senhor um carinho da parte dEle, e Ele está aqui para nos dar este carinho, esta atenção, o que para nós é necessário. Davi aqui é nesse contexto que ele se vê. Eu sou a ovelha, ou melhor, a ovelhinha do Todo-Poderoso. Ele é quem tem direito sobre a minha vida, de conduzir a minha vida, seja da minha vontade ou não. E o mesmo nós devemos fazer, como dizia Davi. Mas o momento é difícil, pastor. Muita luta, muita perda. Imagine só a tristeza desse homem que eu acabei de citar, que teve seu filho, perdeu o seu filho aos 19 anos de idade. Mas a palavra ontem dele para mim, pela madrugada, ele dizia para mim assim: é nele que eu confio. E a grande beleza retratada nesta imagem é o significado do pastoreio, né? É algo muito lindo. É esse significado que eu queria que você entendesse, relembrasse quem você é dentro da vida desta igreja, o que você está fazendo aqui, o que você separou este tempo para ouvir a voz do Senhor, e comece a dizer, comece a reconhecer: eu sou dele, e ele é o meu Deus. Comece a dizer isso. E Deus te faz, nesta noite aqui, algumas perguntas a você antes do servir da ceia. Deus pergunta a cada um aqui: quem é o seu pastor? Quem é o seu pastor? A quem você tem ouvido? A quem você tem seguido a direção? A quem você pertence? A Deus, aos teus bens, às suas propriedades, ao seu trabalho, às suas decisões, aos seus conceitos? A quem você pertence? Uma outra pergunta importante fazermos: a quem você escuta? Porque hoje nós temos que filtrar muitas das coisas que escutamos, né? Temos a TV, temos a internet, temos pregadores da palavra para tudo que é lado, palavra de prosperidade, palavra de autoajuda. A quem você tem escutado? E a última pergunta que eu faço é: a quem você segue? Será que eu tenho seguido realmente ao Senhor? Será que eu tenho feito a vontade dEle? Será que eu tenho sido um crente verdadeiro? Será que eu tenho sido uma mulher de verdade? Será que eu tenho cumprido a vontade dEle como um homem de verdade? Será que eu posso ser reconhecido como um pecador, mas tenho seguido segundo o coração de Deus e sou reconhecido por Ele assim? Porque isso precisa estar claro, e bem claro, antes de celebrar a Santa Ceia do Senhor.
E Davi aqui, ele está nos dizendo, para ficar bem registrado isso em nossas mentes: eu pertenço ao Senhor, Criador do céu e da terra, o Deus da aliança, o Todo-Poderoso. A Ele eu sigo, a Ele eu obedeço, e a Ele eu sirvo e nada mais. E comece a confirmar isso no seu coração. E Davi disse aqui: Ele é o meu pastor de todas as horas. Ele é o meu pastor de todas as horas. Ele é o teu pastor no teu luto. Ele é o teu pastor nas lutas que você tem vivido. Ele é o teu pastor no teu trabalho. Ele é o teu pastor no cuidado com a sua família. Ele é o teu pastor em tudo, ou seja, em todas as horas. Mas aí ele pergunta assim, ele pergunta à sua alma. Sabe quando nós estamos sozinhos e não temos a quem perguntar? Entramos adentro de um quarto, nos escondemos num canto da casa e ele pergunta assim, é como se você estivesse sozinho em algum lugar perguntando: por que estás abatida, ó minha alma? Abatida dentro de mim. Aí Deus fala com Davi. Aí Deus fala conosco nesta noite. Aí Deus fala com você que está vivendo essa luta, esse problema, e por algum motivo tem se esfriado e se afastado da presença do Espírito Santo. Mas independente da luta, Deus diz assim: espere em Deus. É isso que Ele fala para você aqui nesta noite. Admita isso ao Senhor. Diga para Ele: Deus, eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor para mudar essa situação que eu vivo. Comece a dizer: Deus, eu confio, eu acredito que isto vai passar, que isso vai acontecer, porque foi o Senhor quem falou. Confie no que Ele tem falado à tua vida, porque se não chegou, vai chegar. E no verso 1 diz lá: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí eu vejo uma segunda imagem, que é quase uma decorrência da primeira. Pois toda ovelha sabe que se não estiver desgarrada, se ela tem um pastor, nada lhe faltará. E eu não falo aqui de pastor, o pastor André, o Renato, o bispo Robson, não. Eu falo do pastor Deus a te pastorear, a cuidar de você, porque Deus é o pastor quem supre as suas ovelhas, é o pastor quem dá o alimento, a segurança, é o pastor que procura o lugar aonde você possa se alimentar. E eu creio que Deus, Ele direcionou você aqui esta tarde, a esse início de noite, porque haveria por parte do Senhor, ou seja, há por parte do Senhor alimento espiritual. E comece a entender e sentir isso, que o Espírito Santo está falando com a sua vida, trazendo algo dele para a sua vida nesta noite. Não é apenas uma data na agenda da igreja, é algo sobrenatural sobre a tua vida, sobre a sua família. É se alimentar da palavra de Deus. Ele te trouxe aqui para que você pudesse beber água, a água que te mantém vivo com o Senhor, que te renova, que te dá forças. Há uma igreja que te protege dos lobos. É isso que faz o pastor, protege você contra os lobos. É Ele que trata as suas feridas. É um pastor que livra você dos galhos que te aprisionam pelo caminho. E como há galhos a nos aprisionar num tempo desses. E se você não conseguir andar, eu creio num Deus que é um pastor que te pega no colo e te leva até onde você precisa estar. E mais uma vez eu vejo aqui Davi se vendo
na tua fala dos versos como uma ovelhinha do Todo-Poderoso. É isso que nós somos, uma ovelha do Todo-Poderoso. E Davi aqui, lembrando-se de quantas vezes ele foi suprido na sua caminhada, nas lutas, nas fugas de Saul, até mesmo no campo inimigo. Sabe quando você está no lugar errado, está fazendo algo errado? Sabe quando você está vivendo alguma coisa, uma área da sua vida que está errado, e de repente você olha e começa a perceber que o Espírito Santo de Deus está te incomodando, querendo fazer você mudar de ideia e te tirar daquele local? É exatamente isso. Isso nos traz uma lição. A lição é que se você realmente tem o Senhor como seu pastor, eu digo Senhor nosso Deus, então independente do teu choro, do teu pranto, da tua dor, do teu luto, independente do que for, eu entendo que nada lhe faltará, como diz a palavra. Não importa o deserto que você está vivendo, não importa as dores, porque todas elas são pequenas diante de um Deus que quer te restaurar nesta noite, em nome de Jesus. E o que importa é saber que Ele está ao seu lado. E é importante dizer isso, porque eu sei que quando estamos fracos não sentimos isso. Mas na verdade é que a ceia será servida, esta mesa será posta para que nós entendamos e nos convençamos nesta noite de que Ele está ao seu lado para suprir as suas necessidades. Ele está aqui nesta noite para cuidar da sua vida, cuidar da sua família. Deus está aqui para amparar as suas dores. Eu preciso te dizer isso com convicção, mas preciso que você também receba isso, porque esta é a vontade do Senhor, porque Ele está aqui nesta noite para te consolar das tuas dores, dos teus choros, dos teus prantos, te curar em nome de Jesus, ou seja, transformar a tua vida com o teu amor, e isso só Deus pode fazer, nós como humanos não, mas Deus, Ele pode fazer. E na sequência, nós vamos ver que Deus nos diz que há um descanso na hora certa. No verso 2, ele diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. E essa terceira imagem é das ovelhas deitadas no pasto, descansando, né? Nós olhamos para isso e nós lemos esse verso e entendemos assim. E o pastoreio naquela época, nessas terras, envolvia o pastor exatamente isso, conduzir as suas ovelhas a lugares às vezes distantes, e às vezes Deus tem que nos conduzir a lugares distantes, às vezes até perigosos, por causa dos predadores. Talvez Deus tenha te levado a um lugar, a um momento, a uma situação no qual tenha permitido chegar até a tua casa, uma situação difícil, mas como a palavra de Deus diz que em tudo há um propósito, eu prefiro entender e aceitar, não só escutar, mas aceitar que em tudo que acontece conosco há um propósito do Senhor, há algo dele nisso. E quando elas chegavam das jornadas, ovelhas, depois de saciarem a sede, se alimentarem, elas simplesmente podiam deitar-se nos pastos verdejantes e à vista do pastor descansar. Aí eu lembro dos primeiros dias que eu coloquei o Arthur, né, para dormir no meu colo. E assim ele dormiu. É lindo ter um bebê, né, se sentindo aconchegado no seu braço, seguro, totalmente largado na sua proteção. É exatamente assim que eu me vejo nos braços de Deus.
buscando repouso, buscando o carinho do Senhor, buscando o cuidado dEle, buscando do trato dEle para comigo. E era assim que Davi se via, exatamente assim, como uma ovelha cansada da jornada da vida, já de longa idade, mas que tranquilamente e cheio de confiança podia deitar-se diante dos olhos do seu pastor e descansar. Este é o convite para você aqui nesta noite. Deitar-se e descansar naquilo que Deus ele vai fazer na sua vida. Essa é a grande lição essa que sabemos, mas que precisamos memorar a nossa vida para que nós entendamos o que é descanso e confiança no Senhor. Não importa o tamanho da sua jornada, não importa a luta, não importa as dificuldades já passadas e vencidas, a sua história, agora, ou seja, hoje, nesta noite, diante dos olhos do seu pastor, do seu Deus, você está deitado nos pastos verdejantes. Se veja assim. Não entre por esse momento de santa ceia, de celebração, de comunhão à mesa do Senhor, tenso, atribulado, ansioso, preocupado, pensando no dia de amanhã, pensando no que tem que fazer hoje à noite. Não! Se desligue! E agora ligue-se no Senhor, ou seja, descanse. Esteja seguro, sinta essa segurança. Sinta esse refrigério do Senhor nosso Deus. Sinta que Ele está cuidando. Sinta que amanhã Ele está te dando um novo emprego. Sinta que amanhã Ele está resolvendo aquela questão financeira. Alguém vai se levantar e vai te ajudar. Sinta que aquela cura que você tanto precisa, ela está para chegar. E por que não dizer, ela chegará hoje ou amanhã, ou chegará logo em breve, mas descanse no Senhor. Porque é Ele quem providencia. É Ele quem faz, é Ele quem se move, é Ele quem está fazendo, e eu sei que está, porque assim tem sido na minha vida e na vida de muitos irmãos. Hoje o Senhor, é hoje que Ele te convida a descansar no seu poder, repousar, a deitar-se, como aqui nós lemos. É hoje que Ele quer te levar a revigorar as suas forças. Não permita que nenhum pensamento, que nada te tire dessa condição. Porque lembra que nós lemos que Ele vigia, Ele nos olha. Deus está olhando agora para você. Deus está sondando teu coração. Ele está vendo as suas lutas. Ele está sentindo as suas dores, sim. É exatamente isso que Ele está dizendo aqui. E além disso, Ele está dizendo que o pastor, o meu Deus, Ele me guia. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Aqui Deus nos faz lembrar, faz Davi também lembrar que ele era um pastor guiando as suas ovelhas, quando jovem, às águas tranquilas. Imagine você se lembrar de coisas no seu passado, no qual você já as venceu, mas a idade passou e hoje talvez você não consiga buscar forças para vencer essa luta que você está enfrentando. Mas aqui Deus continua a nos dizer, a falar, e continue você a buscar forças no Senhor, como se você estivesse à margem de um rio para beber uma água que vai te fortalecer, que vai te renovar, que vai te trazer uma nova vida com o Senhor, que vai fazer você sentir o Espírito Santo de Deus agindo sobre a tua vida. Isso é Santa Ceia, isso é celebração. É para isso que Ele nos colocou aqui nesta noite, te trouxe aqui, te tirou da sua casa, da sua poltrona,
do seio da tua família para ter um renovo do Senhor nesta noite. Mesmo que você tenha medo de alguma coisa, medo do resultado de um exame, medo da fala de um médico, de um prognóstico, de um tratamento, mesmo que você tenha medo de uma resposta de alguém que você está esperando com muita ansiedade, a palavra de Deus está dizendo aqui para nós que não devemos ter medo, mesmo que a correnteza se aproxime da sua vida, saiba que Ele está no controle de tudo. É por isso que o pastor, ele nos leva, ele guia suas ovelhas a um lugar seguro, a um lugar de remanso, e é isso que Ele está fazendo conosco aqui nesta noite. Deus está nos dando confiança, da mesma forma que Davi passava para as suas ovelhas essa confiança. Eu creio que Deus está querendo que nesta noite nós entendamos algumas coisas aqui, como pastoreio do Senhor. Deus quer nos lembrar disso, porque parece às vezes que nós esquecemos, né? Sentamos, ouvimos uma palavra, vamos embora para casa, voltamos na semana seguinte, mas continuamos da mesma forma, continuamos pensando em relação a Deus do mesmo jeito, continuamos vivendo as lutas e as suportando da mesma forma. Mas nesta noite, Deus quer falar com você, como ovelha, para que você não morra de sede da palavra de Deus. Mas para isso você precisa parar tudo, seus conceitos, suas teologias, seus cursos, seus entendimentos, a sua história pelas igrejas por onde você passou, e você precisa dizer: Deus, vem guiar a minha vida, vem guiar os meus sonhos, vem guiar os meus projetos, vem guiar os meus próximos atos a partir de agora. Porque na verdade nós não sabemos aonde vamos chegar com as nossas vontades, mas Ele sabe para onde Ele está nos levando. Ele sabe de tudo, Ele cuida de nós, Ele vai na nossa frente, gente. Não se sinta aviltado por ser guiado por Deus, não, deixa Ele guiar. A mansidão de Deus é a forma dele nos conduzir, né? Porque queremos tudo para essa hora, para hoje, para o mais rápido possível, mas a mansidão de Deus é a forma que Ele tem de nos conduzir, é o que Ele tem de melhor para nós. E precisamos saber esperar e confiar no Senhor. E o seu amor, Ele precisa nos constranger. E eu, como pregador, quero te lembrar que constranger é permitir seguir ao Senhor. Ser constrangido por Deus não é apenas estar na casa do Senhor, ouvir uma palavra, orar, louvar, não, é fazer aquilo que Ele tem falado, e Ele está falando aqui nesta noite. Ele está falando aqui a corações tolos, porque é isso que somos quando intentamos contra Deus. E tolice é perder a bênção de ser guiado por Ele. Eu quero ser guiado pelo Senhor nosso Deus. E diga isso a Ele, permita que Ele te guie lá no teu trabalho, te guie com as suas amizades, permita que Deus te guie durante as suas redes sociais, Facebook, Instagram, permita que Deus te guie pelo WhatsApp. Que perigo é isso, se não usarmos conforme a vontade dEle. A vontade do Senhor é que esse momento de Santa Ceia, esse momento de celebração, esse momento chamado da mesa da comunhão, possa ser um lugar onde você possa ser saciado pelo Espírito Santo de Deus. Não é um simples momento, não é algo apenas de uma agenda mensal da igreja, não. É o lugar, é o tempo, é o momento onde você pode ser saciado. Creia nisso. Um momento de intimidade com Deus.
um momento no qual Ele te leva das águas, no qual Ele tem algo a te ensinar. E aí Ele fala com cada um aqui aquilo que Ele tem que falar. É um momento ímpar na vida da igreja, do derramar do Teu Espírito Santo. Permita que não seja só mais uma ceia. Permita que Ele se derrame. Permita que Ele faça aquilo que Ele tem que fazer, mas depende da tua autorização, do teu permitir. Permita a Ele cuidar de você com a suavidade da sua graça. Graça que não compramos, graça que não merecemos, graça e favor que, na maioria das vezes, não fazemos nada para obtê-la. Estas são as coisas que eu creio que nesta noite Deus queira falar conosco aqui como igreja. Vivemos um tempo, igreja, preste atenção, vivemos um tempo onde nós precisamos deixar de ser ovelha perdida. É assim que eu vejo a igreja hoje. E ser uma igreja que ouve a voz do seu pastor. Se não ouvirmos, seremos uma ovelha perdida. Um alvo fácil contra os lobos que tentam nos devorar. Precisamos deixar de ser ovelhas desgarradas. Não pense você que só pelo fato de você estar hoje sentado aqui na igreja, você é uma ovelha agarrada ao Senhor. Não. Aquilo que eu falei, às vezes ouvimos palavras, ouvimos a vontade do Senhor, Ele fala conosco, mas estamos desgarrados, estamos atolados nos pecados. Estamos sedentos de fome, de sede, mas estamos presos. Às vezes acuados pelos predadores, essa é a verdade. Assim eu vejo a igreja, e por isso esta palavra nesta noite. Mas precisamos largar isso tudo, sairmos dessa sujeira, sairmos das coisas que não estão certas diante de Deus, para ser uma ovelha que Deus cuida. Esta é a vontade do Senhor. Uma ovelha que Deus alimenta, que Deus sacia a sua sede. É isso que vai acontecer aqui nesta ceia, em nossas vidas, eu creio. Mais uma cena aqui que nos mostra que Ele refrigera a nossa alma. Verso 3, o início dele diz assim: refrigera a minha alma, guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha o que Deus está dizendo. As ovelhas são animais que temem e que tremem. Que temem a Deus, temem ao seu pastor, que tremem, sim, diante do seu Deus. E nesse texto aqui, o velho pastor Davi, ele se lembra de como ele acalmava as suas ovelhas. E aí a figura que nós podemos ver ao imaginar e a ler isso é que ela vira uma oração. Olha só, gente, que interessante. Ele, como ovelha, clama: papai, minha alma está aflita. Por que isso é tão difícil para nós? Por que é tão difícil reconhecer e falar: Deus, eu estou com medo, eu estou insatisfeito, eu estou em luto, eu vivo uma dor? Fale isso ao Senhor nosso Deus e deixa Ele agir. Alguns teólogos aqui, estudiosos, acreditam que ele estava falando da sua própria morte.
Outros entendem que eles simplesmente estavam angustiados. Mas seja ele aqui um momento da sua vida de angústia, ou então à beira da sua morte, seja o que for, mas olha o que ele diz: refrigera a minha alma. Diga a mesma coisa ao Senhor. Durante o serviço dos obreiros a chegarem até as tuas mãos, você já comece ali a sentir Deus vindo até você e trazendo aquilo que você precisa. Faça como fez aqui Davi, que disse: Pai, eu preciso do teu carinho, do teu toque, do teu abraço. E às vezes nós estamos vivendo lutas e não nos lembramos. Choramos, mas não nos lembramos de dizer: Deus, venha sobre nós, me pega no colo, me faz um carinho. Deus, eu preciso ouvir a tua voz, ao invés de ouvir vozes de colegas, de amigos, de vizinhos, de parentela. Passe a ouvir a voz de Deus. Diga a Ele: Deus, venha com teu toque. Diga a Ele assim: Deus, eu preciso da revelação da tua presença. E a força, ela não está no seu pedido. A força de Deus está na sua fé. Eu não sei se eu vou conseguir ser claro, mas essa fé inabalável, que mesmo nos momentos de aflição, você possa romper, e romper em fé, para vencer, porque a força da tua fé está na sua oração, naquilo que num tempo tão difícil, quase não temos tempo de orar, a nossa agenda é muito cheia. Mas Deus diz que se nós pedirmos em teu nome, se nós pararmos um tempo e orarmos em teu nome, nome esse que se foi colocado sobre toda a terra, sobre todas as nações, sobre os céus, sobre abaixo da terra, nome esse que é o Todo-Poderoso. Basta que você honre o nome dele. E será que temos honrado como igreja, como povo de Deus? E a palavra de Deus diz que nós devemos nos avaliar antes de participarmos desse momento de celebração da ceia. Então é momento agora de avaliação. A hora de pedir perdão é agora. A hora de se reaproximar do Senhor. Lembra que eu disse? Deixa tudo de lado. Deixa tudo de lado e converse com o Senhor. Peça a Ele: Deus, refrigera a minha alma aflita, no poder do nome de Jesus. Lembra que Davi aqui disse, e os teólogos confirmaram, que só Deus pode refrigerar a alma aflita diante da vida e também da morte. E por isso essa palavra nesta noite, porque é por amor ao nome dEle, é pelo poder do teu sangue sobre as nossas vidas, que nós sairemos daqui diferente de quando nós entramos aqui nesta noite. Eu creio no poder de Deus de fazer exatamente isso, sairmos da casa do Senhor diferente, revestidos do seu poder de forma sobrenatural, da forma que entramos. E eu creio que não há a existência desta igreja apenas para estarmos aqui todos os domingos reunidos, não. Essa igreja foi colocada aqui para que nós possamos a cada semana
entender a vontade dele e sair melhor do que entramos a cada culto, a cada presença do Espírito Santo, a cada mover dos seus anjos sobre este local, a cada balançar que ele faz conosco para nos acordar. Por isso, como pastor, como ministro, só me resta dizer: clame a Deus, clame enquanto ainda há tempo. Clame. Diga a Deus: Deus, a minha alma é sua, a minha vida é tua, faça o que quiser, usa-me, mas usa-me de verdade. Mas ao falar isso, cuidado, porque Ele quer usar. Eu não duvido da quantidade de pastores, de ministros, de louvor, de tudo mais que haja aqui neste meio. Homens e mulheres que não apenas para dizer que são crentes, mas para levar a palavra aonde forem, aonde estiverem, aonde pisarem. Diga isso ao Senhor. Glorifique a Ele neste tempo de ceia. Chore se necessário for, tenha liberdade nesta noite. Abra a sua boca e clame ao Senhor nosso Deus. Experimente dizer a Ele: Deus, Espírito Santo, eu quero te ver, eu quero te sentir. E não há nada melhor. E aí Ele vai nos mostrar que com o Senhor Ele enfrenta até o vale de sombras de morte. Nós podemos enfrentar tudo. Com Ele, perdas são vencidas, por mais difíceis que sejam. No verso 4 vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Olha a situação. Não temeria mal algum, porque tu, Deus, está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aí eu começo a partir daqui a ver um novo cenário. As coisas começam a mudar. O cenário vai se transformando. E é isso que Deus vai fazer aqui nesta noite. O cenário da tua vida vai se transformar assim, em nome de Jesus. Creia! Mas não basta apenas uma profecia, basta que você permita que esse cenário mude, comece a se mudar. Aí Deus molda, aí Deus trabalha, aí Deus traz de volta aquilo que você perdeu, mas traz de volta em dobro, em triplo se for, em 7 vezes mais, como diz a palavra, em 100 vezes mais. Quem sabe é Deus, porque é Ele quem faz. E a oração era de Davi, quando disse: refrigera a minha alma. Mas agora essa oração é sua, é minha. Agora é a sua oração, agora é a sua vez com o Senhor. Comece a buscar isso. Comece a conversar com Ele. Porque mesmo este homem aqui nesta imagem, que era um vale de sombra e de morte que estava diante dele, ele falava aqui da escuridão de perigos. Quantos de nós está vivendo nesse momento uma escuridão, que não consegue falar com ninguém, que não consegue relatar a ninguém, que não consegue procurar ajuda, que não consegue nada fazer porque está travado? É com você que Deus quer falar. É com você que Deus quer fazer. Jó capítulo 10, verso 21. Diz assim: antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte. E aí eu vejo aqui
uma mistura de cenas, de imagens, mas aqui de volta ao deserto da Judéia, as trilhas que ficavam às margens dos desempenhadeiros, tão altos que ao entardecer não se via o fundo. E começo a pensar aqui, a montar um cenário do pastor conduzido as suas ovelhas. É como se o pastor estivesse, como Deus estivesse nesta noite conduzido a sua vida, a sua casa, a sua família, numa expectativa de ver você chegar até o outro lado, porque esta é a vontade do Senhor. Você pode não estar vendo o fundo, está escuro, está noite, está sozinho. Não está, porque Deus ali está a conduzir a tua vida, a tua caminhada, a tua história. E eu creio que aqui a ovelha era encorajada a continuar a sua jornada. E por que ela era encorajada? Porque o pastor estava com ela. E Deus está dizendo: eu estou com você. Ele está reforçando isso. Por isso eu creio que não importa o tamanho da sua escuridão, não importa a escuridão que o cerca, mesmo que seja ela a escuridão da morte, mesmo que seja, nada poderá separá-lo do amor de Deus, amor do seu Salvador. Nada poderá salvá-lo do seu pastor, nada.